Uma boa noite à nossa amada Igreja Global de Adoração a Deus, a EGAD Gado, onde formamos o corpo de Cristo espiritual, onde ministramos a palavra do nosso Deus vivo e eficaz, onde formamos discípulos em todo o Brasil e em todos os países do mundo, em todos os 6 continentes da Terra, Américas, Europa, Ásia, África, Oceania e Antártida. Neste sábado, neste dia 27 de fevereiro de 2021, mais uma vez, o Espírito Santo de Deus nos usa para trazermos uma palavra esclarecedora, vivificadora para a nossa amada igreja. É a vivificação da letra que nos é dada pelo Espírito Santo de Deus, conforme está escrito em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 6, o qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. É a revelação da letra que nos é dada pelo Espírito Santo de Deus. E hoje, o Espírito Santo de Deus nos revela, nos vivifica, a passagem de Apocalipse, capítulo 1, versículo 18. E o que vivo e fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre. Amém? E tenho as chaves da morte e do inferno. O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele esteve aqui neste mundo como homem, como carne, como sangue, como Filho de Deus, como Deus, e hoje se manifesta através da palavra de Deus, mas ele esteve aqui neste mundo para nos comprar com o seu sangue, conforme nós já vimos em Apocalipse capítulo 5, versículos 9 e 10, e cantava um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e abrir os seus selos, porque foste morto e com o seu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os fizestes reis e sacerdotes, eles reinarão sobre a terra. E no momento que o seu sangue estava sendo vertido, derramado naquela cruz do Calvário, no momento em que as suas chagas estavam ali abertas, ele estava nos lavando, nos comprando com o seu sangue, nos purificando de todo mal, de todo pecado, de toda impureza, conforme está escrito em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 24, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça. E pelas suas feridas foste sarado. Portanto, o Senhor Jesus, naquele momento em que estava agonizando, nas suas chagas foram colocados todo o mal da humanidade, como nós já vimos, inclusive os nossos pecados, de todas as pessoas que estiveram aqui neste mundo antes dele, as que estiveram na época dele, as que estão hoje e as que estarão por vir. Portanto, nós vamos ver isso, uma passagem em Apocalipse, capítulo 1, versículo 18, onde está escrito: e o que vivo e fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre. Amém? E tenho as chaves da morte e do inferno. E o que vive e foi morto foi o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que está aqui, mas eis aqui estou vivo para todo sempre. Amém? Ele está no meio de nós, através da sua palavra, conforme nós já vimos em Apocalipse capítulo 19, versículo 13, estava vestido de uma veste salpicada de sangue. O nome pelo qual se chama é a palavra de Deus, estava vestido de um manto de sangue. O nome pelo qual se chama é o verbo de Deus, é a palavra revelada, vivificada a nós pelo Espírito Santo de Deus. Portanto, vamos ver o que a revelação que o Espírito Santo de Deus nos dá para esta passagem bíblica de Apocalipse, capítulo 1, versículo 18. E o que vivo fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre. Amém? Tenho as chaves da morte e do inferno. Portanto, o Senhor Jesus, quando ele foi para aquela cruz do Calvário, em nosso lugar, ele levou sobre ele todos os nossos pecados, males, enfermidades, todo o mal, e quando ele morreu, ele desceu ao inferno. E ao terceiro dia, o Espírito Santo de Deus o cobriu, o revestiu, o ressuscitou dentro do inferno, e ali no inferno ele toma do diabo, das mãos do diabo, a quem Adão havia entregado o mundo, a humanidade, ele toma das mãos do diabo
as chaves da morte e do inferno. Ele prega para todas aquelas almas que não tiveram a oportunidade de salvação, que vieram ao mundo antes dele, inclusive aquelas do dilúvio. Por quê? Porque conforme está escrito em Gálatas, capítulo 6, versículo 7, não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isto também se fará. Elas colheram os frutos das suas maldades, das suas incredulidades, das suas semeadoras, inclusive o que nós podemos ver com mais eficácia, as pessoas que morreram no dilúvio, pois só quem se salvou foi Noé, sua esposa, seus 3 filhos e as suas 3 noras, conforme está escrito em primeira epístola do apóstolo São Pedro, capítulo 3, dos versículos 18 ao 22, porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus mortificado, na verdade, na carne, mas vivificado no Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, quando ele foi ressuscitado lá no inferno pelo Espírito Santo de Deus. Ele pregou para aquelas almas que não tinham tido a oportunidade de salvação antes dele, para dar a oportunidade de salvação a todas aquelas almas, e pregou, no qual também foi pregou aos espíritos em prisão, os quais noutros tempos foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8 almas se salvaram pela água, que também como uma verdadeira figura agora vos salva, batismo, não da imundícia do corpo da carne, mas da indagação de uma boa consciência para com Deus pela ressurreição de Jesus Cristo, o qual está à destra de Deus, tendo subido aos céus, havendo se sujeitado os anjos e as autoridades e as potências. Portanto, o batismo em água, como nós vemos aqui nesta passagem, é um sentido figurado, no qual também foi pregou os espíritos em prisão, os quais noutros tempos foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8 almas se salvaram pelas águas, que também, como uma verdadeira figura, agora vos salva batismo, não do despojamento da imundícia da carne, mas da indagação de uma boa consciência para com Deus, pela ressurreição de Jesus Cristo, o qual está à destra de Deus, tendo subido aos céus, havendo-se sujeitado os anjos e as autoridades e as potências. Portanto, ele pregou, ele deu oportunidade àquelas almas de salvação, tanto que está escrito em Efésios capítulo 4, dos versículos 8 ao 10, pelo que diz: subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isto ele subiu, que é senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra, ou seja, as partes mais baixas da terra é onde fica o inferno. Ora, aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. Portanto, ele foi ao inferno, ele subiu ao alto, levou cativo o cativeiro, deu oportunidade de salvação a todas aquelas almas que estavam aprisionadas, que vieram ao mundo antes dele, que não tiveram a oportunidade de salvação. Ele foi lá e pregou para todas elas, porque elas já tinham pago aqui no mundo, conforme em Gálatas capítulo 6, versículo 7, o preço pelos seus erros, pelos seus pecados, mas elas tiveram a oportunidade de salvação. E onde nós queremos chegar, onde o Espírito Santo de Deus quer nos levar com tudo isso, irmãos. Aí ele diz que ele tem as chaves da morte. A morte é a natureza pecaminosa do diabo. E se os nossos pecados foram colocados nas suas chagas, naquela cruz do Calvário, se ele se fez pecado por nós naquela cruz do Calvário, ele tem as chaves da morte, que é a natureza pecaminosa de Satanás. Ele tem as chaves do inferno, porque quando ele pregou as almas, deu a oportunidade de salvação àquelas almas.
Ele tomou do diabo as chaves da morte e do inferno. Hoje ele tem em suas mãos as chaves da morte e do inferno. Mas como que nós sabemos que a morte é a natureza pecaminosa de Satanás? Romanos capítulo 6, versículo 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Ele, o salário do pecado, quem recebe este salário é quem trabalha para o diabo, é quem vive em pecado, é quem vive na desobediência da palavra de Deus. Portanto, a morte, a natureza pecaminosa de Satanás, é o salário de quem vive no pecado. Inclusive, hoje em dia, é a morte espiritual, que, como consequência, pode vir também a morte física. Aí diz que ele, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro, levou aquelas pessoas que vieram antes dele, que não tinham tido a oportunidade de salvação. Mas hoje, as pessoas que pecam, as pessoas que transgridem, elas estão mortas espiritualmente, elas estão recebendo o salário dos seus pecados cometidos, elas estão sendo remuneradas, elas estão sendo pagas pelo diabo, porque elas estão recebendo a natureza pecaminosa de Satanás, que é a morte. Tanto que está escrito em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 26, ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte, que é a natureza pecaminosa de Satanás. Portanto, irmãos, que fique esta palavra abençoada, e tem as chaves da morte e do inferno, ele tem as chaves do pecado, da morte, que é a natureza pecaminosa de Satanás, e do inferno, porque ele tomou as chaves da morte e do inferno das mãos do diabo. Uma boa noite a todos. Senhor, nos perdoe pelos nossos pecados, nos conduza sempre com as suas bênçãos, nos deu um restante de sábado, um domingo, uma semana ricamente abençoada, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Boa noite.